Jornal ABC Política. Estão faltando 16 minutos para as 9 horas da manhã. Grande abraço para você que acompanha a programação da Rádio ABC, a única emissora do Brasil que traz notícias da região do ABC todos os dias, na sintonia do AM 1570 e também em www.radioabc.com.br. Tá difícil chegar ao destino hoje, hein? Desde cedo, 7 da manhã, quando abrimos o jornal, informações de trânsito o tempo todo, problemas em todas as cidades do ABC, nas principais avenidas, a chuva que caiu durante toda a madrugada e é persistente, complica a vida, porque tem mais carro na rua, fora os acidentes. Repetindo, você que está na Avenida Dom Pedro II agora, problemas porque há semáforos apagados, há bloqueio de energia e dificuldades para quem circula nesta região da cidade. Pereira Barreto também com dificuldades rumo ao centro de São Bernardo e outras vias como a João Ramalho em Mauá, Giovanni Batista Pirelli em Santo André, Perimetral, todas com trânsito bastante complicado nesta manhã de quarta-feira. O nosso telefone segue à disposição para os ouvintes participarem e poderem também dividir essas informações com outros motoristas. 4435-9020. Vou falar com o vereador Paulinho Serra. Como anunciado, o parlamentar do PSDB está aqui no estúdio da Rádio ABC para conversar sobre as atividades da Câmara, sobre o trabalho do mandato, sobre política e, claro, sobre eleições 2012. Paulinho, obrigado por ter vindo mais uma vez. Bom dia. Obrigado, Anderson, pelo convite, ao Leandro, a toda a equipe da Rádio ABC e em especial aos nossos ouvintes. E o caminho? Pegou trânsito para chegar Muito aqui? trânsito, muito Dá uma trânsito. de repórter aí, ajuda a gente. gente. Veio pela Dom Pedro, estava ouvindo a rádio, inclusive, mas aí eu já estava lá. Quando aquele munícipe falou dos semáforos, realmente todos apagados, ali na esquina com a catequese, inclusive um pequeno acidente, e a gente vê, infelizmente, a presença quase nula de fiscais de trânsito para auxiliar no fluxo lá, principalmente na Dom Pedro, que são vários os cruzamentos ali com semáforos que sem energia não funcionam. Então, deveria ali, de forma emergente, levar os fiscais para lá para tentar minimizar. A situação é ruim, a gente perde um caminho que a gente perderia aí 5 minutos, levamos 15 minutos. É isso porque a gente veio bem perto, não são praticamente 2 quilômetros, nem isso da minha casa até aqui. Mas o que a gente lamenta pode acontecer, claro, falha de energia. A chuva vai acontecer, né? Não vai parar de chover nunca, a gente sabe, se Deus quiser. Agora, o que tem que ser feito é intensificar, nesses momentos de crise, a questão do gerenciamento do trânsito. E não há em Santo André. Né? Em São Caetano tem, São Bernardo, às vezes, nas divisas, você já ultrapassa, você já vê a diferença nesse sentido. Própria cidade de Mauá, quando você vai pela Giovanna Batista Pirelli, chegando no João Ramalho, você também vê. Chegou Mauá, já tem amarelinho, marronzinho, enfim, o fiscal de trânsito. E Santo André, o governo até já admitiu que tem poucos, foi criado, a gente votou na Câmara para ser feito o concurso, mas a velocidade que as coisas acontecem, infelizmente, não é a velocidade que o nosso munícipe necessita, e por isso essa situação está lá. Quem vem de São Caetano para Santo André, é melhor entrar no bairro Jardim do que pegar Dom Pedro II, com toda certeza. Vereador Paulinho Serra pode responder perguntas também dos ouvintes que nos acompanham. Você liga 4435-9020, manda mensagens via faleconosco@radioabc.com.br ou utiliza também o Twitter pelo @rádio_ABC. Paulinho, deixa eu começar já falando aqui da conversa que envolve 2012, né? Sabemos que você esteve em São Paulo. Sim. Uma reunião importante, com a presença do secretário Edson Aparecido. E qual foi o prato principal dessa conversa? A eleição do ano que vem? O prato principal foi a eleição, sem dúvida nenhuma. O fortalecimento do PSDB, como está, a gente passou para ele um extrato de como está a situação política aqui na nossa cidade. Ele, segunda-feira, viria ao nosso evento no ITV, infelizmente o governador o chamou, né? Ele é secretário, além de fazer essa interlocução com as regiões, ele é o secretário da região metropolitana, né, que foi criada pelo governador Geraldo Alckmin, e na segunda teve que participar de uma reunião muito importante nesse sentido. E aí logo em seguida, até por não ter vindo, marcou essa agenda, ficamos ontem das 7h30 às 10h30 da noite, ficamos por 3 horas discutindo, avaliando não só Santo André, mas principalmente Santo André, toda a região.
E existe, por parte do governo e por parte do PSDB, total apoio à candidatura própria em Santo André. Ele deixou isso bem claro, que não faz sentido uma cidade que tem segundo turno, o PSDB não participar da eleição no primeiro turno. A gente sabe que existe muita fumaça, o próprio prefeito, se eu não me engano, teve aqui segunda-feira, né? Foi isso? Isso. Dizendo que vai tentar novamente. Eu costumo dizer, sonhar não custa nada. Ele deve, acho que não, se eu tivesse no lugar dele, com um governo mal avaliado, precisando aí de bengalas, eu também iria atrás do PSDB, né, que é uma belíssima grife partidária, com quadros importantes, mas infelizmente esse trem já saiu, esse trem já passou. O PSDB hoje tem um projeto próprio, respaldado pela executiva não só municipal, mas também estadual, e tive ontem essa confirmação. E o nosso nome é um nome que está colocado aí à disposição do partido para encarar esse desafio, que é muito grande, a gente sabe, muito difícil. Enfrentaremos aí 2 máquinas poderosas, máquinas financeiras, né, inclusive, mas que a gente vai trabalhar primeiro com a hipótese e com a tese, e que é uma constatação de que o PSDB é a única novidade. O PSDB nunca governou a cidade. PT e PTB há 30 anos que governam Santo André. E o PSDB tem levado muito a mensagem de que essa falta de inconformismo que existe nos quadros políticos da cidade não precisa ser assim. Não é, a cidade está indo, mas é o que dá para fazer. Não é isso não. A gente tem que levar a mensagem que dá sim para ser diferente, dá para fazer melhor, dá para ter uma gestão mais organizada, mais produtiva, com serviço público de qualidade. Eu vejo às vezes até na própria Câmara, os vereadores, Paulinho, o governo não é muito bom, o vereador da base, o governo não é muito bom, mas é isso mesmo, não dá, não é assim não. Dá para fazer melhor sim, o PSDB sabe como fazer. Eu me lembro o então prefeito José Serra, quando assumiu a prefeitura de São Paulo, era terra arrasada. A Marta tinha passado por lá, era um furacão, né? Não tinha nada, dinheiro em caixa, todos os escândalos que o PT, a gente já está acostumado, né? Que o PT é tipo uma franquia, eles fazem isso mesmo, é terra arrasada nas prefeituras. Mas em 6 meses ele revitalizou todas as finanças da cidade, a cidade voltou a investir, né? Conseguiu implementar políticas públicas que a população reconheceu, e 4 anos depois foi eleito o que era o vice-prefeito Kassab, com uma avaliação mais de 60% de aprovação. Então você pega uma prefeitura quebrada, com uma rejeição enorme, com 20% só de bom e ótimo, e você devolve depois de 4 anos com 70%, é a maior prova de que dá para fazer diferente. Vereador Paulinho Serra, o senhor disse que tem vereador da bancada que acha que é assim mesmo, que o governo não está indo tão bem, mas é o que dá para fazer. Vereador Paulinho Serra não faz mais parte da bancada de sustentação do prefeito Aydin? Não, desde julho de 2011, né? Na verdade desde janeiro, no começo desse ano, que a gente vem discutindo essa situação. Essa questão de sustentação e oposição, Anderson, para o ouvinte que está em casa entender, qual que é a diferença da oposição com a sustentação? Se for votar os projetos do governo, tem 21 vereadores de sustentação. Eu tive a curiosidade, sempre tenho a curiosidade de olhar antes de dar entrevista, desde começo de maio, a gente está em agosto, que nenhum projeto tem voto contra. Tivemos uma abstenção no Código de Ética, que é um projeto nem é do Executivo, é um projeto da própria Câmara, só. Projetos do Executivo todos foram aprovados com unanimidade. Então, esse critério não pode ser usado. A bancada do PT que se diz aí contra, votou todos os projetinhos. Todos, 100%. Inclusive o do concurso aí que criou os cargos, né, que a gente acha que precisa. Então, essa não é uma questão. Fazer crítica é ser oposição? Então, nós somos oposição de vez em quando também, porque a gente também critica. Aliás, todos pontualmente fazem críticas. O que difere nesse momento é quem tem projeto separado. Quem já sabe que não vai estar nesse barco o ano que vem. Acho que aí sim a gente pode. E o PSDB tem uma linha, como eu falei, que vem sendo discutida desde janeiro, mas que de julho para cá foi definida como independente. Nós temos candidatura própria, estamos construindo um projeto, temos uma chapa de vereador,
né, que está sendo feita independente de PTB, de todas essas conversas, né? Demos para os nossos quadros que estão ainda no governo, não por conta do partido, mas por uma relação pessoal, demos um prazo. Queremos continuar com esses quadros? Claro que queremos. A gente fala, quem está montando campanha de prefeito cisca para dentro, né? A gente não quer perder ninguém que tenha força política, que tenha capacidade, que sejam quadros interessantes da cidade. Mas a pessoa precisa se definir. Sem pressão, sem problema nenhum. É só uma questão de prazo até da própria calendário eleitoral, né? Até o fim do mês de setembro, o partido que a pessoa tiver filiada é o partido que ela vai ter que defender na eleição do ano que vem. Isso é um ano antes, é a lei eleitoral que diz. Então todo esse trabalho tem sido feito e nós estamos numa linha da independência. Até pela falta de grandes discussões na Câmara, e o Leandro que acompanha lá sabe disso, que a Câmara infelizmente hoje carece de grandes discussões por conta também da dificuldade do Executivo em enviar projetos, não há muito como a gente diferenciar isso. Então, somos independentes, oposição em situação hoje, se a gente fizer uma pesquisa na cidade, eu acho que dificilmente a população vai reconhecer quem é quem, e o que difere, a meu ver, é isso. O PT tem uma candidatura própria, o PSDB tem uma candidatura própria e o governo vai ter uma candidatura própria. O prefeito Aidan, quando perguntado, disse, mas o Paulinho se rebela, ele tem encargos no governo. Olha, eu queria que o prefeito Aidan, então... Você não tem indicados no governo? Eu queria que o prefeito Aidan, então, mandasse todo mundo embora dos meus cargos, já que eu tenho. Eu não tenho essa noção, né? O que eu sei é que tem indicados do PSDB, alguns passou por nós, a gente pediu para procurar o partido, e o partido indicou, mas ao que me consta, é uma parcela extremamente pequena, a grande maioria já saiu, mas se tiver algum ainda, prefeito, aqui vai o recado, não tem problema nenhum, pode despedir, porque nós não temos esse interesse não de fazer parte desse governo pelo caminho que ele está trilhando. Paulinho Serra, vereador em Santo André, está conosco, Leandro Amaral. Paulinho, na segunda-feira teve um anúncio importante que foi da criação e da formalização do ITV em Santo André, o Instituto Teotônio Vilela, um braço importante, uma ferramenta importante do PSDB, no intuito de formular a política pública visando o plano de governo de 2012 e também a formação interna dos quadros daqueles que estão nas fileiras tucanas de Santo André. Na tua avaliação, o que isso incrementa para 2012 mais? Esse é o primeiro passo do cronograma visando esse projeto alternativo? Porque muitas vezes, até pegando o gancho do Anderson, quando se fala que o PSDB ainda faz parte da base, é que esse projeto, mesmo de independência, fora do eixo do PTB e fora do eixo da oposição radical do PT, ainda não é reconhecido pela população, esse projeto alternativo do PSDB. Já tem uma agenda, um calendário para marcar o que o PSDB pensa diferente dessa polarização PTB-PT em Santo André? Tem sim, e você acertou na sua avaliação que faz parte dessa agenda. Candidatura a prefeito, uma candidatura de qualidade, não uma candidatura que chegou por chegar, que ganhou por ganhar, ela não é construída do dia para a noite. É um processo de construção árduo, difícil, ainda mais numa cidade como a nossa que não tem propaganda eleitoral na TV. Se tivesse a TV, era mais fácil quando chegar lá mais perto da eleição, a gente vai na TV, fala dos projetos, a população escolhe aquele candidato que tem os melhores propostas, os melhores projetos e vota. Aqui não tem. A gente vai ter que ir ali casa a casa, comércio a comércio, munícipe por munícipe, ou com jornal, ou com carro de som. É muito mais difícil. E nós somos uma cidade aí com quase 700 mil habitantes, né? Não é uma cidade pequena que dá para fazer campanha em um mês. Então esse processo de construção, ele é difícil e o ITV, ele abre, na verdade, as portas do partido dentro desse projeto da candidatura própria para a sociedade civil participar. Porque a gente não acredita em plano de governo hoje sem a participação da sociedade civil. Organizado ou não. É claro que lá estavam representadas as entidades, sindicatos, associação comercial, ordem dos advogados. O evento foi muito representativo nesse sentido. Agora é a sociedade de uma forma geral. Estamos operacionalizando, criando isso, fazendo uma agenda produtiva nesse sentido, para que a gente tenha, o ano que vem, apresentar uma proposta. O Paulinho Serra, se sacramentado o nosso nome dentro do partido, ele vai só materializar um plano de governo para ser apresentado, porque a população também está cansada de prefeito que ganha e não tem plano nenhum.
Isso a gente ouve muito na rua. Ah, pô, mas não tem nada. Então não, nós vamos apresentar coisas possíveis de serem cumpridas dentro do mandato. Isso que é importante. Vereador, ainda sobre a candidatura, com várias forças políticas com as quais a gente conversa no município, a questão da candidatura do PSDB é tratada assim. Paulinho está isolado, ele não tem apoio do diretório municipal, ele não tem apoio das forças políticas do PSDB, ele está querendo emplacar sozinho uma candidatura, está querendo forçar uma situação. Né? O prefeito aqui, olha, estou ouvindo pelo jornal, ouvindo pela rádio, diz que tem apoio do governo, do governador, mas eu não vi gravação nenhuma, eu não vi foto, eu não vi o governador expor esse apoio de forma explícita. E aí? Como é que você convive com isso? Você vai continuar martelando nessa história da candidatura e usando que argumentos para fazer valer isso que você falou agora? É um processo natural. Eu não vou martelar, não vou forçar barra nenhuma. Coloquei isso ontem para a bancada. Eu estou à disposição do partido. Né? Coloquei para a bancada de vereadores. Ontem minha posição é bem clara. Segunda-feira no partido da mesma forma. Existe sim apoio do diretório municipal, praticamente unânime. E na segunda-feira isso foi demonstrado. Não só através do presidente, mas através de toda a executiva que estava lá presente no evento, e a juventude do PSDB, que tem apoiado de forma muito forte a nossa candidatura. No âmbito estadual, como eu falei, o governo Alckmin hoje tem outra preocupação, é governar o estado. Né? O prefeito se preocupa tanto em política que acho que esquece de governar a cidade. Parece uma obsessão aí pela candidatura do PSDB, enquanto a cidade está ruindo. Né? Essa questão que não viu, precisa gravar. Eu não exijo gravação quando as pessoas me contam um fato, uma reunião, eu não exijo gravação até porque eu não minto. Então quando a pessoa não mente, a referência que você tem é que o outro também não está mentindo. Agora, o contrário também pode ser verdadeiro. Né? Eu não preciso... A gente vai aqui ficar discutindo, eu vi, não vi... Tem coisas muito mais importantes. Né? Eu, por exemplo, gostaria de saber a explicação do prefeito para a mala da SOSP. Né? Que o secretário a cada dia muda a versão. Eu não vou cobrar isso dele. Acho que o Ministério Público já está investigando. Isso é um processo tranquilo e natural. Agora, no tempo certo, na medida certa, os apoios virão. Os caciques, como a gente fala. Ontem estive com um dos principais secretários, que é o Edson Parecido. Ele estará aqui com a gente. Cerrando fileiras, entendendo que é importante a candidatura do PSDB. Agora, de forma nenhuma, eu vou tentar emplacar uma candidatura sozinho. Nós, sem nenhum tipo de arrogância e, ao mesmo tempo, uma falsa modéstia, seria muito mais tranquilo eu ser candidato a vereador. Eu já fui o vereador mais votado na última eleição, confio na qualidade do nosso trabalho, sei da produtividade do nosso mandato. E poderia ser, tenho 38 anos, poderia ser vereador mais uma vez, mas o projeto não é esse. Né? Dentro do PSDB, o sentimento de candidatura própria é muito claro. Né? O presidente Ricardo Tô já externou isso, inclusive, para o próprio Leandro, que está aqui. Existe um sentimento. O partido, a gente tinha uma média, para vocês terem uma ideia de frequência, nas primeiras segundas-feiras do mês, que a gente faz a reunião regular do diretório, de 30 a 40 pessoas. Nós estamos lá com 70, 80, 90 pessoas toda primeira segunda-feira do mês. E não tem coquetel, não. O pessoal vai porque está acreditando no projeto. Então o partido está vivo, mostrou isso na segunda-feira, está interagindo com a população, com a cidade. E a grande força, o combustível disso tudo é o projeto, é a candidatura. E aí, repito, o Paulinho Serra só está emprestando a sua figura, a força de trabalho, a disposição para tocar esse projeto. Se o projeto for outro, de forma nenhuma queremos forçar uma situação. Entendi. A gente acha importante para a cidade elevar o nível do debate. Sem baixaria, né, sem essa coisa de vi, não vi, tirar essa questão, mala preta para lá, déficit para cá, o Semasa completamente quebrado. Essa imagem a gente quer mudar, agora no alto nível, no âmbito da gestão. O resto é conversa. Paulinho Serra, pergunta do Jonathan, tá ouvindo a gente na Vila Príncipe de Gales. Eu sei que daria para falar muito sobre isso, mas vou te pedir aqui 1 ou 2 exemplos. Né? Ele diz aqui, se você fosse prefeito, você fica criticando o prefeito Aidan, o que você faria de diferente nesse período em que o prefeito está no comando da cidade, por exemplo?
Primeiro, cortar 30% da folha dos comissionados da cidade, para a cidade voltar a ter dinheiro para o investimento. A cidade hoje, uma cidade que arrecada 2 bilhões e 100 milhões, não pode gastar 1 bilhão com folha de pagamento. O prefeito tem 90 assessores na Secretaria de Gabinete. 90 assessores no primeiro andar. Nenhuma cidade do porte de Santo André tem tanto assessor assim no gabinete. Não estou discutindo a produtividade, isso é bom. Estou dizendo que é muito. A quantidade é muito grande. E o que isso acarreta? Mas isso acarreta, sim, você cortar 30% aqui, 20% ali, fizer um choque de gestão para enxugar a máquina, é como é feito hoje nas empresas, na iniciativa privada. Todo mundo falando de cortar custo. A administração pública pode cortar custo como? Com concursado, lógico que não, porque a gente quer, inclusive, valorizar o funcionário concursado. Valorizar o funcionário público tão maltratado aí ao longo desses últimos 10 anos. E, ao mesmo tempo, a gente só pode diminuir cortando que aqueles que não são concursados. Então essa é uma questão, recuperar a capacidade de investimento da cidade, através de um choque de gestão. E um exemplo mais pontual falamos hoje aqui de trânsito. Santo André precisa ter, por exemplo, e a gente vai criar, faz parte do nosso grupo de estudo, uma companhia de engenharia de tráfego. Santo André não pode ter esse departamento de trânsito, com todo respeito ao secretário, que aliás nos atende muito bem, é uma pessoa muito gentil, muito dedicada, mas não tem estrutura para trabalhar. A gente tem que dar estrutura para trabalhar. O nosso departamento de trânsito é o mesmo da década de 90, Anderson. A nossa frota dobrou nos últimos 10 anos. Nós temos quase 300 mil carros passando em Santo André todos os dias, porque além da nossa frota própria, nós somos aqui passagem de São Caetano para São Bernardo, de Mauá para São Bernardo. Nós somos o centro do ABC. Então, essa é uma ideia e uma proposta que a gente, nas pesquisas que a gente faz aí, e vocês também fazem, vocês sabem, é saúde, segurança e trânsito. Trânsito sempre foi a 8ª, 10ª demanda. As pessoas não se preocupavam. Aqui a gente tinha um trânsito de interior, né, a gente fala. Hoje é uma brincadeira, né? Então, só para citar 2 aí. Sim. Mas tem muita coisa, viu? Agora, pode entrar no nosso site que ele vai ver. O Paulinho Serra, o seu xará, o Paulo, do Parque Novo Oratório, está ouvindo a gente. Ele esteve na sessão da Câmara ontem. Está dizendo aqui, puxa, muito tempo ontem foi gasto falando de segurança. Sim. E aqui na cidade, cansei de pedir segurança e até agora nada. O que dá para fazer em relação a isso? Aí tem 2 aspectos, né? A segurança, a priori, ela é dever do Estado. Nós estamos cobrando o governador, levei essa demanda ontem para o secretário Edson Aparecido, apesar de não ser diretamente a pasta dele, mas ele é esse interlocutor aqui com a região metropolitana, que a gente precisa de uma reestruturação logística da segurança pública na nossa cidade. Então a questão dos DPs, né, das delegacias, muitas estão mal localizadas, mal estruturadas, não abrem 24 horas, não dão a sensação de segurança para a população. E a Polícia Militar aí precisa aumentar efetivo. Nós criamos um 2º batalhão na cidade, o 41º Batalhão. Antes a cidade toda de Santo André só tinha um batalhão. Mas apesar de ter aumentado, dobrado o número de batalhões, de 1 fomos para 2, não dobrou o efetivo da Polícia Militar. Temos uma escola aqui de soldados aqui próxima na João do Sim. No entanto, poucos ficam aqui. Então precisamos, a meu ver, atacar, com relação ao Estado, atacar em 2 frentes. O rearranjo, a reorganização dessa logística das delegacias, voltar a atender 24 horas outros DPs, não só o 1º e o 2º, para atender a população com mais agilidade, e aumentar o efetivo da Polícia Militar, que faz o policiamento preventivo. Agora, a gente não pode esquecer que quem toma conta da cidade, quem a gente vota para tomar conta da cidade, que é o nosso quintal, é o prefeito. E a prefeitura também não pode falar, não é minha função, deixa que o Estado faz. Não, mas o prefeito criou uma secretaria só para cuidar disso. Que não tem estrutura. Acabei de falar aqui, o secretário é uma pessoa excepcional, sou um o senhor falou de trânsito e segurança, que é a mesma secretaria. Não, só para o ouvinte não tomar um susto. Ele acabou de falar de trânsito, é que é uma secretaria só que cuida dos 2. Que é um erro também, a meu ver. Né? Segurança e trânsito não deveriam estar na mesma secretaria, mas aí é outra discussão. Agora, o secretário se esforça, ele faz o trabalho que é possível com a estrutura que ele tem de ser feito, e faz com brilhantismo. A gente reconhece aqui quem trabalha pela cidade. No entanto, os efeitos são muito pequenos. Por quê? Não há uma valorização do treinamento da Guarda Municipal,
O prefeito aí vive se desentendendo com a guarda, até chegou a agredir um guarda que foi lá protestar na Câmara, então desautoriza o trabalho que a guarda podia fazer de prevenção, e pode fazer, né? Não pode andar armado, não pode abordar para fazer rotina, mas ele pode abordar um crime, aliás, a Constituição diz que qualquer cidadão que vê um crime em flagrante pode abordar, pode dar voz de prisão. Então, guarda municipal, que é uma autoridade para tomar conta do próprio público, não pode? Claro que pode. Iluminação pública, o ambiente do crime, a prefeitura que tem que colaborar. Então, quando a gente vê uma praça que está largada, uma praça mal iluminada, uma rua que está mal cuidada, isso favorece também a criminalidade e, pior, dá para o cidadão comum uma sensação de abandono, uma sensação que ele está ali, que o bandido vai chegar e que aquela área ali são dos bandidos. É isso que está acontecendo em Santo André, infelizmente, em muitos bairros. A questão da segurança, Anderson, ou melhor, a questão da insegurança, ela voltou a ser uma pauta que não havia. Eu tive segunda-feira um almoço com vários corretores de seguros aqui da cidade de Santo André. E as companhias já voltam a discutir o aumento do preço do seguro para a nossa cidade. Mais ainda. Por conta do aumento de ocorrências. Então, além de tudo, pesa no bolso. E vai começar a pesar, então a gente tem que fazer alguma coisa. São 9h11, você ouve o Jornal ABC, conversando com Paulinho Serra, vereador pelo PSDB de Santo André. Perguntas chegando, a Yolanda da Vila Alzira, a Marisa da Vila Vitória, o Carlão do Jardim Ana Maria, a Lúcia do Parque Novo Oratório, gente que já registrou dúvidas, questões que vão ser respondidas depois do intervalo. Nós voltaremos em instantes, continue conosco. Jornal ABC. ZYK 651, Rádio Emissora ABC AM, operando em 1570 kHz, de Santo André para toda a Grande São Paulo, via internet para todo o planeta, www.radioabc.com.br. Jornalismo, música de qualidade, esporte e muito mais. Rádio ABC AM, a Rádio Cidadã. Momento Água, Momento Sabesp. Estamos aqui com o seu Luiz na Avenida João Firmino, que vai ganhar uma nova rede de coleta e tratamento de esgoto. Onde a gente vê obras na cidade, a Sabesp vê qualidade de vida. E sabe por quê, seu Luiz? Porque isso evita doenças. E aí a molecada pode brincar em todo lugar. Isso mesmo. Quando o esgoto vai embora, a saúde fica. E o meio ambiente é preservado. É a Sabesp e a Prefeitura de São Bernardo do Campo construindo uma cidade melhor. Sabesp. A vida tratada com respeito. Governo do Estado de São Paulo. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Sindicato presente, dinâmico e aberto aos novos tempos. Somos uma entidade que valoriza o bem social e defendemos a vontade do trabalhador, porque é do trabalhador que vem a nossa força e é por ele que devemos lutar. Construmob, um sindicato forte. Rua General Glicério 717, Centro, Santo André. Telefone 4436-3211. Na Rádio ABC, Trânsito, com informações da Central de Monitoramento da Prefeitura de São Bernardo do Campo. O viaduto José Fernando Medina Braga chegou a fluir bem durante alguns minutos, mas a boa notícia durou pouco tempo. Quem está no Paço Municipal e tenta acessar a Lucas Nogueira Garcês voltou a enfrentar dificuldades por conta do excesso de veículos. Na Avenida Piraporinha, o trânsito começa a fluir melhor. Quem está nesta via encontra a situação tranquila no acesso a Lucas Nogueira Garcês e a Praça Ibrahim de Almeida Nobre. A Avenida Brigadeiro Faria Lima continua com trechos de lentidão na direção do centro, mas também começa a apresentar sinais de melhora. Da Central de Monitoramento de Trânsito de São Bernardo, repórter Tiago Oliveira, Rádio ABC. Trânsito Seguro. Faça revisões em seu veículo regularmente e lembre-se, cinto de segurança salva vidas. Mensagem da Prefeitura de São Bernardo do Campo. Governo da Inclusão. Cidade Aberta.
Notícias em tempo real sobre os fatos mais importantes da região do Grande ABC, de São Paulo, do Brasil e do mundo. Entrevistas e informações dos nossos repórteres. Mercado financeiro, tempo, trânsito, estradas e muito mais. A informação no momento em que ela acontece. Cidade Aberta, de segunda a sexta, a partir das 5 da tarde. A apresentação, Anderson Afonso. Rádio ABC, sintonize 1570. ABC, Rádio ABC. Jornal ABC, a discussão dos assuntos da sua cidade. 9h15 na Grande São Paulo, o Jornal ABC entrevistando o vereador em Santo André, Paulinho Serra. Bom, Paulinho, um evento importante também do PSDB, principalmente interno, diz respeito à coordenadoria regional. Muito se fala que o ingresso de William Dib, ou a eleição de William Dib, deputado federal e ex-prefeito de São Bernardo, poderia prejudicar aqui o rumo do PSDB de Santo André no que diz respeito à candidatura própria. A sua avaliação é essa também? A coordenação tem o poder de barrar ou de limar qualquer possibilidade de candidatura em Santo André? Não, e eu completo, né? Há quem diga que o PSDB pode ser vice do prefeito Aidan. De forma nenhuma. O PSDB tem candidatura própria. A coordenadoria, e aí tem dois aspectos. Primeiro que o Dr. Dib é um homem partidário e ele vai defender sempre o que é melhor para o PSDB. No caso de Santo André, o melhor para o PSDB é ter a candidatura própria. Ele já tem externado esse sentimento, inclusive em jornais, né, de que excluindo São Caetano, ele, acho que foi no último domingo que ele declarou isso, nas demais cidades o PSDB deve sair aí na chapa majoritária. E a coordenadoria, é bom que é um órgão importante, o Dr. Dib é uma figura dentro do partido, hoje é deputado federal eleito, é importante. No entanto, a coordenadoria ela só tem um aspecto consultivo. Ela serve de ponte entre o município e a executiva estadual, com caráter consultivo. Ela faz um relatório levando a situação das cidades ao conhecimento do diretório estadual. O PSDB já determinou na sua executiva, e nós temos na região 9 membros da executiva no diretório estadual, que cidades com mais de 100 mil habitantes terão candidatos. Isso já é definitivo, né? Então, o diretório municipal decide em primeira instância qual vai ser o caminho e de forma recursal, então se tiver alguma exceção, o diretório estadual decide. A coordenadoria só faz essa ponte. É um órgão importante, é um órgão de organização, precisa funcionar. A gente quer que ela funcione, o Dr. Dib tem grandes qualidades para tocar essa coordenadoria. No entanto, a gente tem que deixar claro, ele é um órgão consultivo. Muita gente se fala aí, o Dr. Dib teve com o Aidan, né? Encontrou, e realmente teve com o Aidan numa padaria aqui da cidade. Será questão de ser vistos juntos? Sem problema nenhum, o Dr. Dib é deputado federal, pode trazer emendas para a cidade de Santo André, foi bem votado aqui. E também muita gente fala, Paulinho, você tem problema com o Dr. Dib por conta da eleição? Não tenho nenhum problema. Teria sido um prazer para mim apoiar o Dr. Dib para deputado federal. E eu falo com bastante transparência, só não o apoiei porque a dobrada dele, a única dobrada dele na cidade de Santo André era com um candidato que na oportunidade estava com a ficha suja. Tinha problemas com a justiça eleitoral. O candidato tem um projeto, né, para a cidade de também, na oportunidade, de construir uma candidatura a prefeito, né? E isso era incompatível com o projeto do PSDB naquela oportunidade. Como é que a gente ia fortalecer uma dobrada cujo candidato a deputado estadual depois ia ser concorrente do nosso próprio partido? Então foi uma questão circunstancial e pontual. Tive com ele por 20 e poucos dias lá, tentando na coordenação da sua candidatura, mas inviabilizou por conta da minha cidade, que tinha uma associação, uma dobrada, que naquela oportunidade, partidariamente, ela era possível, né, mas que para o projeto futuro era muito prejudicial, sem falar nessa questão da ficha suja,
que a gente abomina e a gente não fica perto de quem tem esse tipo de problema com a justiça. Vereador Paulinho Serra, respondendo aqui perguntas dos ouvintes da Rádio ABC, um abraço para Yolanda, da Vila Alzira. Um abraço. Dizendo aqui, o Paulinho Serra, na educação e no visual da cidade, eu acho que houve progresso. Você não acha? Não. Na educação, concordo. Professora Cleide, uma pessoa séria, dedicada, uma idealista, mas por falta de autonomia, ao meu ver, dentro do governo, ela produziu menos do que poderia. Se a gente for fazer uma avaliação qual a pasta que mais produziu, eu concordo com ela, sem dúvida nenhuma foi a educação. Agora, não houve também a revolução que a gente imagina fazer em matéria de gestão. Escolas foram reformadas, aquela velha e boa perfumaria, né? Muda de cor, pinta grade, abre, fecha, que o PT também fazia. E em alguns momentos, sim, mudaram alguns conceitos dentro da questão da educação, mas pouco ainda para o que Santo André necessita. Agora, com relação ao visual da cidade. Não, isso eu discordo frontalmente. Acho que a cidade tem um aspecto abandonada, suja. Aí não é só culpa do prefeito também, a gente vai aqui... Você passa na perimetral, por exemplo, de madrugada, você vê que é horrível. A cidade limpa não foi implementada, né, por... novamente, inércia do governo, que não enviou o projeto, apesar de todos os nossos esforços e da nossa luta nesse sentido, vocês acompanham. Sim. Fizemos o projeto, demos na mão do secretário de comunicação, que até agora a gente não entende o que está fazendo lá nesse sentido, porque não está fazendo nada. E a cidade está suja. Né? A cidade, a sensação que dá, principalmente à noite, com os comércios fechados, é uma cidade pichada, mal planejada, abandonada, iluminação precária em muitos bairros. Então, se ela está satisfeita, eu gostaria até que ela me indicasse depois qual é o bairro que houve essas melhores para a gente copiar o modelo. A Marisa, da Vila Vitória, cita exatamente a falta de aprovação da Cidade Limpa. Ela é comerciante, está dizendo, quero renovar minha fachada, estou esperando a lei e a lei não vem. Né? A lei não vem. É melhor ela renovar a fachada logo. Renova, porque a gente já tentou de tudo, né? Tivemos várias reuniões com o secretário, com toda a sociedade civil, fizemos o projeto. Como eu disse, o projeto está pronto para ser votado. É só o governo mandar, e infelizmente, porque o vereador, constitucionalmente, nós não podemos fazer, a iniciativa não pode ser da Câmara, senão a gente esbarra na inconstitucionalidade. Senão já tinha sido feito, você pode ter certeza. Ô Paulinho, a Edna, ela está nos ouvindo no bairro Príncipe de Gales, ela diz assim, Paulinho, gosto muito de você. Quais são as providências que, na sua opinião, devem ser tomadas referente ao grande número de pessoas usuárias de drogas? A gente está vivendo aí uma cracolândia na Vila Guiomar, por exemplo. Ali está muito perigoso. O que dá para fazer para mudar essa situação? Aí a gente tem discutido muito isso e fazia parte, inclusive, do plano de governo do Serra, muito fortemente, a questão do tratamento dos dependentes. Hoje, infelizmente, é uma realidade da sociedade, não tem uma família que não tenha ou próximo ou um pouco mais afastado um caso de pessoas com problemas com drogas. É quase 100%, Anderson, é impressionante. Toda a família... Que é muito triste. Muito triste. É o grande mal hoje da sociedade e que tem gerado essa questão da violência. A gente até discutiu isso na Câmara. Não é mais a situação econômica, a diferença aí de classe social, que isso era um conceito aí das décadas passadas, né? O pobre que não é pobre, não tem como trabalhar, não tem emprego, vira bandido. Hoje a gente tem uma situação de emprego até que razoavelmente confortável. E a violência continua aumentando. Então, quer dizer... É a droga mesmo. É a droga mesmo. E para isso temos que atacar em duas frentes. Eu falei aqui da sensação e do ambiente do crime. A Vila Guiomar, ela está virando realmente uma cracolândia por dois motivos. Proximidade ali da favela, do Tamarutaca, e falta de iluminação nas ruas. É simples assim. Se a rua está escura, está mal iluminada, tem mato lá nos terrenos da prefeitura e a Vila Guiomar, por conta do IAPI, tem muito terreno que está lá que o INPS, o INSS, né, o INPS na época, acabou doando para a prefeitura e a prefeitura não cuida, não revitaliza, isso estimula a ocupação desses locais públicos por usuários de droga, de crack, das drogas aí que surgem, aliás, cada dia surge uma nova diferente, né? Então, tem essa questão que a prefeitura poderia atuar. E, ao mesmo tempo, aí numa outra ponta, a questão do tratamento para dependentes químicos. Nós temos que ter clínicas na cidade, temos que trazer esse programa, o governo federal tem, o governo estadual tem. Temos que preparar projeto e ir atrás desse dinheiro para ter em Santo André, tornar Santo André uma referência no tratamento.
Porque se a gente só combater o antes, a gente não vence nunca. Né? A gente tem que tirar as pessoas que já estão infelizmente, nessa linha aí, dessa desgraça que é a droga, a gente tem que tirar as pessoas, porque elas têm salvação. Não é também falar, todo drogado é bandido. Não é? Esse conceito também está equivocado. A gente tem que ir lá resgatar aquele ser humano que está lá naquela situação de dependência, tratá-lo com dignidade, reconduzi-lo à sociedade, e é possível fazer. Então, na nossa avaliação, agora a gente tem que discutir muito isso ainda, e o ITV vai cumprir esse papel. Temos hoje, emergencialmente, 2 pontas com relação à droga para tratar. Deixar o ambiente mais agradável, para evitar que esses ambientes sejam ambientes públicos, sejam ocupados por usuários, e ao mesmo tempo fazer um trabalho em cima desses usuários para trazê-los de volta à realidade. Legal. Minutos finais da conversa. Juvelina, do bairro Santa Terezinha, diz, olha, vai ser difícil ter um prefeito melhor que o Dr. Aidan. Acho que até hoje ele foi o melhor que a cidade teve. É a avaliação da Juvelina, viu, Paulinho? Eu respeito a avaliação, mas ela é minoria na cidade. A Tânia, do Jardim Ana Maria, está dizendo, você fica criticando a prefeitura, mas você tem que andar mais pela cidade. Vem aqui no Jardim Ana Maria resolver os problemas e conversar com os moradores. Viu? Estive no Ana Maria faz uns 2 meses. Estive lá, tem problemas sérios lá de enchente, as casas lá sempre são, infelizmente o Jardim Ana Maria virou um piscinão, por conta de uma obra equivocada do Semasa, e a gente tem ido lá, mas quando eu for eu aviso, vou pegar o telefone, com todo prazer. Legal, e a Ana Maria, da Vila Suíça, mandou aqui uma mensagem pra gente, tocando num assunto também muito importante. A falta d'água na cidade. É um negócio fora de sério que está acontecendo. Ela diz aqui, quase todo fim de semana falta água na cidade. O Semasa culpa a Sabesp. O prefeito diz que não é culpa dele. Perguntamos para ele isso na segunda-feira aqui. Afinal, o que acontece, Paulinho Serra? Olha, a Sabesp não alterou absolutamente em nada o que manda para cá. Eu tenho isso documentalmente. Inclusive, na segunda-feira faremos uma audiência pública sobre isso na Câmara. Sabesp estará presente na Câmara Municipal para reafirmar isso. E na minha avaliação é incompetência da gestão. O Semasa está acabado, está quebrado financeiramente, a gente sabe disso, tem um déficit, um rombo enorme nas suas contas. E a consequência é a queda da qualidade do serviço. E o serviço principal do Semasa é o fornecimento de água. Então cai a qualidade e a população que sofre. Aí talvez naquela outra pessoa que falou que o Aidan foi o melhor prefeito, na casa dela não falte água. Mas em grande parte da cidade, como nunca aconteceu, parafraseando aqui um ex-presidente nosso, nunca na história dessa cidade a gente teve tanto problema com falta d'água como tem agora. Bem, tempo esgotado, o vereador Paulinho Serra, do PSDB em Santo André, mais uma vez abriu espaço na agenda para conversar conosco. Quero agradecer aqui as participações, mais uma vez, bastante intensas dos nossos ouvintes. Quem registrou pergunta pela internet, também pelo telefone. A quem não conseguiu registrar, mas ficou atento a tudo que foi dito aqui. Nós estamos dando sequência àquele trabalho que vocês já conhecem, de transparência na informação, né? E de apresentação aos ouvintes, aos cidadãos, de todas as ideias, para que cada um tire suas próprias conclusões. A corrida eleitoral de 2012 já começou e faz tempo. E nós estamos aqui alertando o cidadão para que não deixe para escolher na semana da eleição, no dia da eleição. Papelzinho no chão. Já vai prestando atenção em tudo que os personagens estão falando, né? O que eles disseram mês passado, o que eles dizem hoje, o que eles vão dizer daqui a 6 meses. E o Paulinho Serra está inserido nesse processo, já colocou o nome dele à disposição do PSDB e tem à disposição, já ficou claro isso, de ser candidato a prefeito de Santo André no ano que vem. Paulinho, obrigado por ter vindo, grande abraço, bom trabalho, até a próxima. Obrigado, Anderson, obrigado, Leandro, obrigado a toda a equipe da Rádio ABC e principalmente aos ouvintes. E quero deixar aqui a mensagem, além de colocar novamente o nosso gabinete e a Câmara Municipal à disposição, deixar a mensagem que a gente pode sim fazer diferente, a gente está construindo, a gente acredita que Santo André pode mais, que a cidade que se for planejada, em cima de projetos, de propostas, de fórmulas administrativas que funcionam, a gente pode sim dar um serviço público de melhor qualidade para o nosso município. Então é nisso que a gente acredita, é isso, esse apoio da população que a gente quer, é esse subsídio para acabar um pouco com esse conformismo que paira aí no ar em todos os níveis, viu, da política. A gente vê aí no governo federal escândalo, ninguém acha mais que é escândalo,
Às vezes aqui na prefeitura acontecem umas coisas, todo mundo fala, normal. Não é normal. Isso não pode. Isso não pode acontecer. Então, essa mensagem que a gente quer deixar e colocar a nossa força de trabalho, como falei, e a nossa disposição à disposição.